Oi gente, tudo bom com vocês? Então, dessa vez quem cortou meu cabelo fui eu. Eu queria deixar a nuca um pouco mais retinha, o corte um pouco mais moderno. E aí eu tentei fazer em casa mesmo, deu certo e eu trouxe pra vocês. Então, esse aí era o antes, eu tirei também um pouquinho do comprimento, mas dá pra você fazer só o efeito de deixar o cabelo mais retinho também. Então, o cabelo tava um pouco mais pesado, tava arredondado e eu queria, um pouco mais aquele efeito reto. Aí eu comecei dividindo o cabelo ao meio e eu vou dividir ele em 4 partes. Eu dividi ali atrás da orelha ou na altura da orelha mesmo, e aí ficou 4 partes de cabelo, que eu fui prendendo com liguinhas e usei liguinhas coloridas para ficar bem fácil de vocês verem, porque elas que vão me ajudar a me guiar no corte, Como eu tô cortando sozinha, eu quero ter esse guia para cortar exatamente a mesma coisa de cada mecha e não ficar torto. É importante na hora que fizer essa divisão e amarração, pensar na direção do cabelo. Então eu tento fazer esses rabinhos na direção que o cabelo vai ficar, sabe? No final, para onde ele cresce. Então na lateral eu fiz para a lateral e na parte de trás eu tentei fazer o máximo para a parte de trás, sabe? Jogando o cabelo e os fios alinhados para trás. E antes de começar todo esse processo, eu penteei e desembaracei o meu cabelo. Aí quando eu fui puxar a liguinha, eu coloquei um pouquinho de óleo na minha mão e fui puxando ela para baixo, tentando não mover o cabelo, não torcer o cabelo. É um pouco difícil, principalmente se seu cabelo estiver grande, então se você tiver a ajuda de uma outra pessoa para fazer esse puxar para você, facilita. Então, não traz o cabelo para frente, vai fazendo na direção que você amarrou, levando essa liguinha até onde você quer cortar. Ou seja, se você quiser cortar um dedinho, deixa lá um dedinho sobrando para baixo da liguinha. Se você quiser cortar 2, aí você deixa 2 dedinhos passando embaixo da liga. E depois de prender todas as mechas, eu chamei o Alan para me ajudar a conferir se estava tudo retinho, se as ligas estavam na mesma altura. Essas 2 ligas aqui de trás estão na mesma altura? Sem a tesoura. Quero cortar. Vai, tá na mesma altura aqui. As 2 coisinhas, né? É. Tipo, peraí, solta. Quando fizer assim, tá na mesma altura? Deixa eu mostrar pra câmera. Tá na mesma altura. E embaixo tá o mesmo comprimento? Vai fazer porque já é torto também, mas tá mais ou menos a mesma coisa. Uhum. Mas tá tudo na mesma altura, né? Tá. Fecha que eu não quero ver não, quero saber se não é desse. E aí, uma vez que tá preso, você pode movimentar essa mecha. Foi isso que eu fiz, eu trouxe pra frente. Eu até tirei as 2 mechas da frente ali do caminho pra eu conseguir cortar as mechas de trás. Sem mexer nessa liguinha, sem puxar demais pra não desfazer isso que a gente já fez. E aí, na hora de cortar, eu achatei a mecha, porque é mais fácil cortar ela achatada do que ela arredondada no formato da liga, sabe? No formato que ela tá presa. E aí, basicamente, eu cortei 2 dedos de cada lado. No começo ainda ficou um pouco torto, a segunda mecha eu cortei um pouco menos e aí depois eu fui ajustando, mas basicamente foi isso. Depois eu soltei e aí essa parte que tirou o comprimento, essa parte do corte que tirou o comprimento. Daí eu soltei as 2 mechas e fui conferir para ver se estava torto, se estava tudo certinho e tudo mais. Mas ainda estava com esse efeito arredondado que eu falei pra vocês. Foi quando eu decidi tirar a parte de cima dessa parte de trás e cortar a nuca do meu cabelo somente. E aí, esse detalhe, essa divisão que eu fiz, que deu a diferença no corte final, porque deixou a nuca do jeito que eu queria, a nuca ficou mais rente ao resto do cabelo e deu esse efeito mais retinho no meu corte. Então, se você quiser só fazer esse efeito, faz dessa forma. Minha câmera acabou descarregando nesse momento que eu fui cortar, mas aí eu voltei com o celular, já tinha cortado esse lado, fui cortar o outro. Fiquei felizinha porque chegou ali próximo do resultado que eu quero. E na parte da frente, eu não cortei muito, porque minha parte da frente já é um pouco mais curta. Mas pra tentar igualar ali, eu cortei um dedinho, gente, um dedinho de cada lado, pra ter uma continuidade do corte. Mas como eu tenho uma franja na frente, eu não cortei na parte da frente, porque eu quero aquele efeito mais retinho, como eu falei pra vocês. Como eu não iria fazer o corte em camadas, porque eu queria ver primeiro o resultado desse corte, eu chamei o Alan também e dei as instruções a ele para tirar essas mechinhas que passaram do total do cabelo, sabe? Então eu dei a instrução a ele de deixar a tesoura mais retinha e toda mexinha que passasse, ele desse um piquezinho para retirar.
eu queria deixar tudo retinho. E aí ele foi me ajudando nisso, que eu não consigo fazer ali atrás. E basicamente foi esse o corte. Talvez se eu fosse ali na questão de fazer os ângulos das camadas, eu conseguisse retirar dessa forma essas pontinhas, mas eu não estava interessada em fazer isso no momento, então eu pedi pro Alan só cortar tudo que passou ali do cabelo no resultado final. Depois disso eu fiz a minha nova finalização, que eu ainda não mostrei aqui no YouTube, mas se vocês quiserem eu trago o vídeo. E esse foi o resultado. Gente, eu gostei bastante, deu o efeito mais moderno que eu queria, diminuir um pouco do comprimento, que pra mim não foi um problema. Mas se você quiser apenas tirar aquele efeito U, faz aquela parte de só cortar a nuca. Tem algumas pontinhas ali que eu tô vendo meio soltas, mas, como eu falei, eu posso resolver isso com um corte em camadas no futuro, que já tem vários vídeos aqui no canal e eu continuo fazendo da mesma forma. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Avalie o vídeo se você gostou, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima!